mensagens que vieram através da boca dos profetas que passaram aqui me confortou e me, assim, credenciou a falar o que eu vou falar, porque eu estava um pouco inseguro, eu confesso a vocês. Mas as palavras que foram vindo, foram testificando que realmente nós precisamos fechar essa conferência com uma palavra de despertamento, com uma palavra de conclusão, com uma palavra de alinhamento, com uma palavra de despertamento para este ministério. Porque nós nos enchemos de esperança, não é verdade? Através da ministração do pastor Adean. Pastor Francisco Vasco veio com uma palavra de cura, uma palavra de despertamento, uma palavra que realmente trouxe convicção de que nós não podemos ficar no meio do caminho. Pastor Silvio falou que nós temos o Espírito Santo, que nos capacita a fazer todas as coisas. Então, nós precisamos descansar na obra do Senhor. O Ezequiel, ele veio trazer despertamento do poder de Deus para as nossas vidas, amém? Então, tudo que eu falar agora, poderia ser algo repetitivo, poderia ser algo que não ia nem despertar nenhuma atenção dos irmãos. E aí eu me senti seguro de trazer uma palavra de despertamento, de alinhamento e de direção para o Ministério Noah. Por quê? Porque nós estamos começando um ano, nós estamos começando uma retomada ministerial das células, da visão celular. Então nós precisamos saber que nós precisamos ouvir coisas que nós já ouvimos, mas nós temos que trazer de volta a memória para que nós possamos edificar aquilo que o Senhor nos chamou para edificar. Porque eu tenho entendido que os vencedores são aqueles que trabalham no reino do Senhor. Aqueles que vão reinar com Cristo, é aqueles que se chamam de vencedor. E o vencedor é aquele que trabalha, faz obras. Porque a obra é que te dá direito a galardões. A obra que te dá esses frutos para você reinar no céu. Então nós precisamos, de uma vez por todas, entender isso. Para quê? Para que nós possamos ter descanso naquilo que nós vamos fazer. Por quê? Porque nós entendemos que nós estamos na igreja do Senhor para edificar o nome do Senhor Jesus. E para isso acontecer, nós temos que trabalhar. Como em outras vidas. E nós temos uma palavra profética. Nós temos uma palavra de que o ano de 2023 é o ano. Você precisa saber. Você precisa saber qual é a palavra profética que está sobre a sua vida, porque você é a igreja, você faz parte desse ministério. Então eu quero ouvir da sua boca qual a palavra profética que nós estamos debaixo. Vamos fazer de novo. Qual a palavra profética que você está debaixo? Então nós vamos encher a nossa casa. E encher a nossa casa nos traz uma condição. Qual, pastor? Nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos de sabedoria para quê? Para encher a nossa casa. Eu vou falar aqui direcionado para a parte espiritual, porque é o ano da casa cheia, a igreja. Mas nós temos uma palavra profética lá em Deuteronômio, que fala sobre a casa cheia, cheia de bênção, cheia de alegria, cheia de vigor, cheia de prosperidade. Então essa casa também vai estar cheia, que é a sua casa.
Isso tudo também vai acontecer na sua casa, na medida que você trabalhar no descanso para encher a casa do Senhor. Amém ou não amém? Então eu quero, em nome de Jesus, que você receba essa palavra. Quero que, em nome de Jesus, que a sabedoria do Senhor desperte você. Porque essa palavra profética você vai ouvir dia após dia lá no prédio da sua igreja. Por quê? Porque os pastores, eles vão, em nome de Jesus, trazer um alinhamento sobre isso. E começou quando? Começou ontem nessa conferência. Essa conferência é um alinhamento para esse propósito se cumprir. Alguns podem até pensar que a nossa conferência tem a intenção de ganhar dinheiro, ou de nos tornarmos conhecidos, ou talvez até achar que é por pura vaidade. Mas acredite em mim, em momento nenhum nós, pastores, quando decidimos fazer essa conferência, nós olhamos por alguma dessas óticas. Não, de forma alguma. Sempre olhamos pela ótica espiritual. Então, essa conferência é para tudo isso se cumprir. Essa conferência é para trazer clareza, combustível, alinhamento, para que a casa possa ser cheia. E eu entendo que nós precisamos da sabedoria do Senhor para conduzir isso. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela diz, lá em João 14, 2, João 14, 2, diz assim: na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugares. Então, o Senhor Jesus, Ele veio aqui, morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos ser justificados, para que nós pudéssemos entender que aquilo que Ele fez por mim e por você, tem que dar um resultado aqui nesta terra. Por quê? Porque a nossa salvação tem que ser replicada. Porque a casa do meu Pai tem muitas moradas. E se tem muitas moradas, nós levamos muita gente para a casa do Pai. Precisamos entender isso. E quando você entende isso, esse versículo, você tem um encargo com ele. Você tem uma revelação sobre ele. Se o Senhor Jesus veio, deu a vida por nós, nós entendemos, hoje somos salvos, remidos pelo sangue do Cordeiro, transformados. Hoje somos esposos só de uma mulher. Hoje não somos mais prostitutos, não somos mais viciados, não somos mais drogados. Por quê? Porque um justo um dia morreu naquela cruz, para nos justificar do nosso pecado. Mas só para isso? Não. É para que nós também sejamos testemunhos vivos para outras pessoas, para que elas também desfrutem desse mesmo favor aqui na terra. Mas é só isso? Não! É porque nós não somos desta terra. Nós estamos aqui de passagem. Aqui para os crentes é Harã. Nós não vamos ficar aqui. Nós vamos para a eternidade. E é lá que você vai desfrutar daquilo que você vai fazer aqui, amém? Então quero que em nome de Jesus você passe a entender que tem valor. Tem valor você estar nessa conferência para ter um alinhamento, para ter um despertamento, para que você comece a viver aquilo que o ministério Noá decidiu viver. E como vamos fazer isso? Nós vamos fazer o que esse homem, lá em Marcos 4, 26, fez. Jesus aqui conta uma parábola.
em Marcos 4, 26. Eu amo essa parábola. Essa parábola, ela é um despertamento. Ela fala da semeadura. Porque a semeadura é que gera os frutos. Eu falei aqui no início que o pastor Almir, ele semeou na minha vida e hoje eu estou colhendo. Como eu falei para o Antônio, os frutos que eu trouxe para cá hoje, foi de uma semeadura ao longo dos anos. E sempre no descanso com ele. Mas estava lá, envolvido em algo com o pastor Almir. Envolvido com aquilo que era o reino. Muitas vezes deixei a minha esposa, deixei as minhas filhas, porque eu entendia que aquilo que eu estava fazendo junto com ele, indo pregar com ele, indo levar alguém, buscar alguém no aeroporto, aquilo ia refletir na minha família e no meu ministério. E certamente hoje já estou vendo isso. Então esse homem aqui, o que ele fez? O que a Bíblia fala? Diz, então contou-lhes que o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente sobre a terra, enquanto ele dorme e acorda, durante noite e dias. Durante noite e dias, a semente germinava e crescia. Embora ele desconheça como isso acontece. O problema muitas vezes nós de semear é porque a gente desconhece o processo e a gente prefere fazer aquilo que a gente tem domínio, ou a gente consegue ver o resultado, ou aquilo já é certo. Mas esse homem aqui, ele saiu para semear. Então você tem que entender que para nós termos casa cheia, para nós vermos realmente os frutos na nossa igreja local, nós temos que trabalhar, mas é um trabalho no descanso. E você tem que entender que nós viemos para essa conferência para ser ministrado por cura, para ser despertado para o propósito, para sonhar e para testificar o tamanho da obra que nós estamos fazendo parte. E tudo isso já foi feito, então agora nós precisamos saber como é que nós vamos encher a casa. Desta forma, saindo para semear. Quando você sai para semear, e você descansa, não tem desgaste, meu irmão. Tem muita gente falando, que igreja em célula é isso, é aquilo, é muito trabalho, exige demais, é jejum, é oração, é conferência, é encontro, é isso e aquilo outro. Eu não dou conta. Não dou conta. Sabe por quê? Porque você faz esperando algo em troca. Mas quando você sai para semear e faz aquilo que o Senhor te chamou para fazer, e você volta e descansa, você começa a colher os frutos. E aí você tem disposição de fazer outra vez, fazer mais uma vez, e ir fazendo, e a casa vai enchendo, amém? Quando você entende que você tem que lançar a semente, que trabalho que dá lançar semente, irmãos? O que é lançar semente na nossa realidade? É falar do amor de Jesus. É fazer um vasinho todo dia e entregar com... Quem não recebeu vasinho aqui ainda, levanta a mão. Tem pouco, viu, pastora Rose? Sai com um vasinho, saiu a semear. Cansa, pastora Rose. Ela tem prazer. Sabe o que é isso? Sair para semear. Os frutos vão chegar. Pega o WhatsApp dela para ver quantos frutos tem lá. Pastora Rose, você me emocionou. Pastora Rose, glória a Deus pela sua vida. E tem cura ali, tem libertação. Isso aí tudo é galardão, filho. Tudo é galardão de uma pessoa vencedora. Então a gente precisa entender
que o sair a semear não dá trabalho quando você descansa. Agora, quando você vai com intenção de ver os frutos, dói. Imagina só você pôr uma semente na terra, de qualquer fruto que seja, você fica lá, nasce, vai ter que nascer. Oh, Deus amado, não nasce. E o dia acorda, sobe, tal, você vai lá e você fica vendo aquela semente, você fala, isso aqui não dá certo não. Vou parar com isso aí dá muito trabalho. Já fiz daqui, fiz dali, não deu nada. Agora, quando você sai a semear, descansa, dorme, acorda, e não está preocupado como é que é o processo, quando vai ser, o dia que vai ser, quando você pensa que não, você está vendo a grande colheita chegar. É isso que nós precisamos despertar para ter a casa cheia. Nós precisamos sair para semear, não dá trabalho, acredite em mim. Porque quando você faz e volta para casa descansar, no outro dia você quer fazer mais vasinho. Às vezes, quando eu chego lá na casa da pastora Rosa, eu tenho que pedir licença para os vasinhos. É tanto vaso na casa dela que... E faz com alegria. Porque é semente. Ela fala, vou semear isso aqui hoje. Então, queridos, eu queria que você entendesse o seu encargo. Eu queria que você compreendesse que você precisa ter essa revelação. E outra coisa que me chamou a atenção para a casa cheia, então você precisa dessa sabedoria. Sair para semear. Chama para ir para o encontro, chama para ir para a conferência, chama para ir para o jejum. Compra um livro do jejum, nós vamos entrar no jejum agora, dia 13, né? Dia 13 nós vamos para a sua casa de novo. 21 dias eu vou estar lá na sua casa de novo. Quem amou o último jejum aí que nós fizemos? Dá um glória a Deus. Está no descanso. Mas tem gente que não via a hora de acabar. Vê se ele quer abrir a casa de novo. Não quer. Por quê? Porque vai dar um trabalho. Filho. Você não sabe descansar no Senhor, não consegue ver que você é um crente vencedor. Então, quando você sai para semear, é isso. As coisas acontecem, irmãos. Essa conferência aconteceu sem a gente perceber. Nós semeamos o ano inteiro na vida dos pastores. Quando pensou que não, já está acabando. No descanso. Então, a sua vida também vai ser assim, a partir deste ano. Porque você vai entender que quem dá o crescimento é o Senhor, não é isso que a palavra lá diz? Que a gente, um semeia, né, outro rega, um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento? Então por que você está preocupado? Se a pessoa vai ou não vai, se gosta ou não gosta? Semeia, sai para semear. Mas tenha disposição para isso, tenha encargo com isso, desperte para isso. Essa é uma sabedoria para que a gente possa ter a casa cheia. Porque nós estamos investindo nesta conferência para despertar o ministério. Porque as palavras que nós estamos tendo, que o ano que vem não vai caber na nossa conferência num ambiente assim. Se você sair para semear, pode dar um glória a Deus. Porque vai dobrar. Vai dobrar. Outra coisa que o Senhor me chamou a atenção foi lá em Gênesis 11:5. Nós precisamos de sabedoria para que o Senhor possa trazer uma revelação através desse texto. Texto muito conhecido. Da Torre de Babel. Mas eu achei tão incrível o que o Senhor revelou aqui dentro desse texto sobre o valor da unidade. E casa cheia, irmãos, nós tem que estar na unidade, como nós estamos aqui, para fazer que isso aconteça. Olha o que está escrito aqui: o Senhor desceu para observar a cidade e a torre, que os homens estavam erguendo.
Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constitui em um só povo, e falam todas as mesmas línguas. E essa construção é apenas o início das suas iniciativas. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Eu achei maravilhoso isso, irmãos, porque eu quero realizar tantas coisas nesse Ministério Noah, junto com você, que esse texto me chamou a atenção. Me chamou a atenção por quê? Porque eles estavam fazendo uma torre, e o Senhor falou: mas que é isso? Como é que eles estão conseguindo fazer algo tão grandioso? Aí o Senhor desceu lá na terra para ver e falou: ah, entendi. Entendi. Eles estão falando a mesma língua, e eles estão unidos num propósito. Ninguém vai deter a igreja do Senhor. Mas eles tinham foco errado. O foco deles qual que era? Se engrandecer, se fechar e cheio de soberba para ser um monumento. Coração totalmente errado. Ninguém vai nos espalhar quando nós fizermos essa torre aqui. Agora nós vamos ser soberanos, só nós. Enquanto o Senhor Jesus, enquanto eles pensavam assim, eu estou pensando em usar a estratégia deles, falar uma só língua e ter a unidade para espalhar o povo aqui nessa terra de Mauá. Porque o que travou eles foi querer ficar fechado. Mas o que vai nos abençoar nisso é que nós queremos multiplicar mais células e mais células. Então aqui, irmãos, há um despertamento para que eu e você possamos ter a casa cheia. Nós precisamos desse alinhamento. Do que, pastor? Unidade. Unidade. Irmãos, nós estamos chegando aqui nessa conferência com quase 90% de comprometimento com o Ministério Noah. Isso é poderoso demais. Poderoso demais. Quando a gente vê a porcentagem do nosso ministério e da participação, nós temos que dar um glória a Deus. Por quê? Porque o povo está unido num só propósito. Porque os pastores que estão com esse encargo falaram a mesma língua nos seus púlpitos todo domingo. E aí nós começamos a chegar. Vocês não têm noção o que é olhar para vocês daqui. Dá vontade de parar e ficar só contemplando. Porque é lindo, maravilhoso. Então nós precisamos usufruir daquilo que essa passagem tem de bom. Sabedoria, vamos ser um. Porque a unidade, ela fala do quê, irmãos? Fala para mim, a unidade fala de compromisso. A unidade fala de força. A unidade fala de disponibilidade, de envolvimento, de compaixão com aquilo que está fazendo, de interesse. Essa é a unidade que nos trouxe até aqui. Porque para muitos, há um ano atrás nós estávamos desfalecidos, acabou. Acabou tudo. Acabou. Quando você não tem unidade. Mas nós éramos um com o pastor Almir. Um a um dos pastores falou: eu estou com o pastor Almir, estou com o pastor Almir, estou com o pastor Almir. Falei: pastor Almir, nós estamos unidos num só propósito, nós vamos ser igreja prevalecente do Senhor. Você poderia dar uma salva de palmas? Porque isso é maravilhoso, por isso nós estamos aqui, porque tivemos unidade. Com quem? Com aquele que estava à frente do ministério. E estamos aqui. A colisão não parou, os leões não nos brecaram, as dificuldades, os problemas
Por quê? Porque nós estávamos unidos, 12 pastores da Noa, mais 4 da vinha, a CAD. Pastor Antônio, Deus abençoe esse ministério do Senhor. Falou assim: pastor Almir, eu não largo, não quero saber. Por quê? Porque nós estávamos unidos num só propósito. Pastor Bruno, pastor Ayrton, pastor Anderson já, pastor Amarildo, pastor Hamilton, Heleno, Jorge, Elias, Renan, Zé Simão, Vinícius Leardini. Tem mais? É tantos, né? O Heleno já falei, os caras querem repetir você, Heleno. O pastor Antônio, a equipe dele, Silvio, pastor Márcio, pastor Paulino. Nós estamos unidos nesse só propósito. Falei, então vamos embora. Vamos falar a mesma língua? Vamos. Vamos andar com quem? Com o pastor Wilson. Vocês estão juntos nisso? É isso mesmo? É. Então vamos embora. E essa união, esse comprometimento, essa disponibilidade, esse envolvimento, essa compaixão, fez com que nós crescêssemos. Então nós precisamos entender, irmãos, que quem está no ministério Noa tem que estar aliançado com o seu pastor para ter frutificação na sua célula. Tem que falar a mesma língua do seu pastor. Se a sua célula entender isso, com certeza ela vai se multiplicar. Se a sua rede entender isso, vai se multiplicar. Porque você não decidiu caminhar conosco. Você não decidiu caminhar com um desses homens que está aqui na frente? Sim ou não? Você está aqui, foi. Se você está aqui, você decidiu. E sabe o que eles optaram? Há 10 meses atrás, vamos ser uma igreja em célula prevalecente. Então, você tem que falar a mesma coisa. Não adianta ficar com outro pensamento. Não adianta ficar com outra história. Não pode. A casa só vai encher se tiver o mesmo alinhamento, se tiver a mesma fala. Então, nós estamos aqui para quê? Para alinhar aquilo que nós vamos fazer. E você tem que entender uma vez por todas. Ah, pastor, eu não dou conta de fazer isso. Amém, irmãos. Muitos não deram conta de andar conosco. São nossos amigos. Amamos eles. Mas eles não são um conosco, porque não estão vivendo a mesma coisa que nós. Mas você está, amém ou não amém? Se você está, vamos para cima, vamos encher essa casa. Vamos fazer parte da mesma coisa. Vamos investir no mesmo ambiente. Por quê? A mesma língua, irmãos, fala da mesma comunicação. A mesma língua fala de entendimento. Por quê? Porque a fala minha aqui nesta noite, que está sendo lançada para vocês, sabe para que é? É para que a gente ouça e faça cumprir o mesmo propósito, amém ou não amém? Eu tenho encargo de falar isso, irmãos. Eu tenho encargo. Porque você está cheio de esperança, amém ou não amém? Você foi alinhado hoje aqui, você foi curado. Eu vi hoje de manhã todo mundo sendo curado, então eu não posso ter intimidação de falar aquilo que nós vamos fazer esse ano. Porque esse ano é um ano profético para nós vamos encher, vamos crescer, vamos ver famílias restauradas, vamos ver pessoas curadas, vamos ver essa família nova crescer, amém? Não por conta de mim, não por conta do pastor Almir, mas por conta de você que está alinhado no mesmo propósito, porque você é um com o ministério Noa. Nós não vamos aceitar mistura mais. Irmão, não é, como é que fala essa ditadura? Não é propósito. Não tenha isso como ditadura, não ouça essa palavra e fala, agora vai ser. Não, é que nós estamos no mesmo propósito, com desejo
de realmente encher a casa do Pai. Porque Jesus veio aqui, morreu por mim e por você, e falou: eu vou para lá. Eu vou para lá, fazer morada, para que essas casas sejam cheias. E quem vai encher? Porque Ele só veio aqui para arrebatar a igreja. Ficou na conta de quem? De quem? De quem? De quem? Olha o cara, de quem? É, vocês também. É que eles acham que estão longe, não vai ter, né, Renan? Deixa eles. Então é isso, irmãos. Nós não podemos de forma alguma ficar achando ou pensando, e vai voltar tudo de novo. Vai, com mais força, porque nós estamos mais fortalecidos agora. Nós estamos mais fortalecidos para fazer aquilo que nós aprendemos, pastor Almir. Estamos determinados a alinhar, porque dá prazer, irmãos. Eu vejo lá no Esperança, irmãos, cada visitante que traz na célula, eles mandam foto. Pastor, hoje tinha 2 visitantes, mas uma alegria. Eu falei, e por que fala? Muitos falam que célula dá muito trabalho. É porque não entendeu o propósito eterno. Porque quando tem 2 visitantes, há uma alegria. Irmãos, eu já tenho 2 células multiplicando essa semana. Dá um glória a Deus aí, 2 células. Depois de 10 meses, quando nós retomamos. Por quê? Porque está tendo alegria de ver os filhos vindo, chegando na casa do Pai. Então nós temos que despertar para isso, não tem jeito. Para ver a casa cheia, nós precisamos semear, mas precisamos falar a mesma língua. Nós precisamos entender aonde nós estamos. Precisa estar? Não. Eu quero que você vá embora? Não. Eu queria que você entendesse o propósito eterno do Senhor, porque, irmãos, seja em igreja de célula, ou em igreja de programa, ou qual for a igreja que você vá, o propósito eterno do Senhor, sabe qual que é? É fazer filhos à sua imagem e semelhança. E a gente só gera filhos à imagem e semelhança quando a gente semeia na vida de algumas pessoas. Seja na Batista, seja na Assembleia, onde for. O trabalho é o mesmo, só que nós arrumamos o quê? Um veículo diferente para andar nesse caminho que é as células. Então, para você ver que tudo isso que nós estamos vivendo tem que acontecer. Por quê, pastor? Porque um reino dividido não prospera. Célula que tem gente contrariada com célula não vai multiplicar. Sim ou não? Quem já foi líder aqui sabe, irmãos. Agora, se você entendeu que você está no ministério, que quer ter a casa cheia, se quer ter a casa cheia, nós vamos semear muito com encontro, com conferência, com jejum, com oração, com vigília. Nós vamos semear, porque essa é a semente do céu. Então você tem que entender isso. Então você não pode falar, é muito peso, é muito isso, é muito aquilo outro. Irmãos, não pode dividir. Não adianta. Você sabe que isso, a palavra do Senhor, vamos lá. Mateus 12, 25. Marca aí, Mateus 12, 25 na sua Bíblia. Versículo que você já conhece, versículo que você já falou muitas vezes, mas hoje você vai andar com ele, com um propósito na sua célula. Diz assim, Jesus dizendo, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, eu sei que os seus pensamentos são bons. Disse-lhe, todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Então uma célula quando tem divisão, uma igreja quando tem pensamentos contrários. Irmãos, esses pastores aqui, nós fazemos reuniões quinzenais. Quando nós sentamos lá é para alinhar. Alinhou, amém, amém. Acabou a minha divergências ali. Por quê?
Porque ele entendeu que um reino dividido não subsistirá. Então todo desacerto e desconforto acontece ali. Depois dali, nós somos um. Estamos falando a mesma língua. E é isso que eu preciso passar para você. Porque eu não quero te enganar esse ano. Eu não quero chegar lá no Esperança, vamos trabalhar, nós vamos fazer encontro. Ah, pastor. Ah, vamos fazer jejum. Ah, pastor, é muita coisa. Eu já ensinei para ele lá, não tem negócio de muita coisa. Você quer ser um crente vencedor? Quero, pastor, então vamos semear. Então já tá encaixado. Já tá claro para eles. Por quê? Porque eles entenderam o propósito eterno do Senhor. Então, a gente não pode deixar que essa mistura venha atrapalhar o nosso ambiente. Não tem jeito, irmãos. Eu não posso, de forma alguma, ser intimidado a falar isso que eu estou falando. Não vou. Não vamos nos acovardar nisso de forma alguma. Não vamos, irmãos. Aí você pode estar pensando assim, ah, pastor, mas eu não dei certo. Irmãos, não tem a ver com você. Quando você entende que não tem a ver com você, você não está preocupado se está dando certo ou não. E quando tiver muito ruim, como eu já tive na minha célula, alguns anos atrás, sabe o que o Senhor fala? Ele não vai cortar, cabeça não vai rolar. Lembra daquela parábola da vinha, né? A figueira lá no meio, é a figueira que está lá, né? A figueira está lá e ela não dá fruto, não é verdade? Aí, o viticultor, consigo falar isso nunca, o rapaz que cuida lá, né? O viticultor, saiu. Ele falou, vou cortar porque não vai dar fruto. É ele ou o outro, né? Um dos dois lá, quer cortar. Falou, não, peraí. Não vai cortar não. Vai cortar não. Pode deixar isso aí comigo. Pode deixar que eu vou trabalhar aí. Daqui 2 anos, olha só, irmãos. Se vir aqui não tiver nenhum fruto, a gente corta. Então não se preocupe. Não fique preocupado que a sua célula não está frutificando. Chama lá o discipulador. Aí ele vai chegar, não vamos acabar com essa célula não, vamos adubar ela. Vamos aguar ela, porque o Senhor vai dar crescimento. Então não tenha medo. Muitos têm medo de não multiplicar e ficar frustrados, mas a frustração acabou hoje, amém ou não amém? As palavras que vieram hoje, então irmãos, não permita que venha ter o quê? Mistura. Mistura que tem atrapalhado o nosso crescimento, sim ou não? É mistura. Aí, você começa a ouvir pastores que não têm célula, você começa a conversar com gente que não faz célula, e começa a falar, ih, rapaz, muito trabalho lá, eu só vou de domingo, isso e aquilo e tal. Começa a trazer mistura para a sua visão. Então, você entendeu que você está na vinha. Igreja em células. Você está aonde quer que você esteja, seja no Feital, seja no Zaira, seja no Esperança, seja no Flores, seja em Araucária, você está numa igreja em célula. Por isso, é uma igreja que se chama vencedora. É uma igreja que edifica-se nas casas, através das células, e multiplica quando dá certo uma vez por ano. Mas a gente tem essa característica. Então, quando você entende isso, você não mistura, porque a mistura, irmãos, traz jugo desigual. A mistura traz jugo desigual, por isso que muitas vezes nós ficamos abatidos, caídos, porque nós permitimos a mistura. Deuteronômio 22, 9 e 11. Para mim encerrar, tá bom? Só para você entender que você não tem que estar misturando-se
A mistura que eu estou falando, irmãos, é visão. Não é amizade, não é convivência, não entenda mal, porque senão você vai sair daqui achando que... Não, eu estou te trazendo uma direção para este ano, porque nós estamos numa conferência para conferir o que nós vamos fazer. Nós tivemos todo tipo de palavra aqui para a gente chegar nesse momento, entenda bem. Não quero que você saia daqui falando, o pastor terminou com uma palavra pesada dessa. Não, é alinhamento, amém ou não amém? Se você não tiver o coração nisso, você não vai entender o que é frutificar nesse ano. O que diz aí, ó? Não plantem 2 tipos de semente. Está vendo só? Em sua vinha. Se o fizerem, tanto a semente que plantaram como o fruto da vinha, estarão o quê? A minha linguagem aqui fala contaminados. Contaminados. Não arem a terra usando um boi e um jumento. Um boi é uma coisa, jumento é outra, não é? Espécie diferente, sim ou não? Por quê? Porque vai ter um jugo desigual. Por quê? Porque eles estão debaixo do mesmo jugo, mas dá um jugo desigual, porque o jumento tem uma força e o boi tem outra. Não use roupas de lã e de linho misturada no mesmo tecido. Por quê? Essas referências eu estou te dando. Porque são pessoas que não falam a mesma língua. Quando não fala a mesma língua, não pode caminhar junto. Quem já teve experiência na sua célula de um irmão de outra denominação e querer fazer tudo diferente ali, você ter que, balança a mãozinha assim. Né? Ainda tem, né? Por quê? Jugo desigual. Jugo desigual. Eu fui numa célula aí esses dias, faz um tempinho, a cara dele. Rapaz, a pessoa tinha uma outra doutrina. Tem, né? É muito difícil de conduzir. Ele quer falar das experiências dele e da vida espiritual dele, que é muito diferente. A condução. E aí o que dá? Divisão. Porque tem um monte de pequeninos lá. E aí fala, mas se ele também é crente, homem de Deus, está falando isso e o outro isso, o que acontece? Acontece aqui, com esse tecido misturado. Um é mais fraco, o outro é mais forte. O que acontece? Rompe. O boi e o jumento, um cai e o boi está lá, arrastando. Por quê? Porque o burro não aguentou a força do jumento. Havia 2 sementes, 2 tipos de semente, plantadas junto, vai matar a célula. Vai matar a célula. Então, irmãos, precisamos falar a mesma língua, amém ou não amém? Estar junto na mesma proposta. Você está me entendendo? Sabe por que nós estamos fazendo esse alinhamento? Porque esses pastores que estão aqui na frente, a linguagem deles esse ano vai ser assim. Nós já estamos às portas do nosso jejum. Acabou o nosso jejum, já tem o quê? Conferência. Outra, pastor? Sim. Lá em São Paulo. Mas não é muita coisa? Não. É muita oportunidade para nós edificarmos o reino de Deus aqui na terra. Eu vejo como oportunidade. Eu vejo como oportunidade de eu colocar mais um, como dizia o pastor Almir, mais uma, como é que chama aquelas? Divisa. Porque lá no céu, quando chegar, falou, cadê os frutos? Está aqui, Senhor. Então você vai ter 10 divisas. Ah, pastor, está com interesse? Estou com muito interesse. Porque o preço que foi pago, para que eu pudesse ficar interessado, foi um preço de sangue. Então é legítimo nós querermos salvar, através do sangue de Jesus, o maior número de pessoas possível. E para isso nós temos que investir. Então precisamos, em nome de Jesus, ter uma liderança alinhada.
Uma liderança alinhada com os pastores, com os discipuladores, com o líder de célula, ajustando a cada dia. Para quê? Para que nós possamos, em nome de Jesus, crescer. Amém ou não amém? Vocês estão me entendendo? Eu quero que vocês saiam daqui convictos do que nós vamos viver esse ano. Nós não vamos ver mistura. Eu não estou falando, irmãos, de inimizade. Não me entenda mal, porque se nós não tivermos essa sabedoria, nós não vamos ter a casa cheia. Isso aqui são princípios para que nós possamos levar pessoas para o encontro, levar pessoas para os cultos de domingo. Porque o culto de domingo, irmãos, ele é edificador. Então você precisa entender o valor dessas coisas, para que o Ministério Noah venha realmente desfrutar dessas verdades que foram ditas no começo do ano para nós. E nós estamos aqui juntos, fechando uma conferência. E nós estamos fechando com um propósito. Eu estou falando essa palavra propositalmente. Goste você ou não, amém? É com muito amor que eu estou falando. Mas se eu tivesse sentado ali, o pastor Almin estava falando isso aqui. Quanto já ouviu ele falar isso? Então briga com ele que me ensinou. Mas não briga com ele hoje não. Então, irmãos, eu quero que você entenda, nesta noite, eu poderia estar aqui falando da consagração, que nós vamos falar, mas eu não posso negligenciar a posição que o Senhor me deu, amém ou não amém? É de alinhamento com esse ministério, é de seriedade. Eu sei o valor que tem uma vida, valor de sangue, e nós somos a igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, mas só não vai prevalecer se nós tivermos com o propósito de guerrear contra o inferno. Então nós vamos sair daqui conscientes de quem nós somos, a nossa identidade. É dessa forma que nós vamos alinhar as igrejas. É dessa forma que nós vamos investir. E eu só estou confortável em falar essa palavra. Sabe por quê? Porque hoje você foi restaurado em todas as áreas da sua vida. Eu creio que a palavra de hoje trouxe restauração. E eu estou lançando uma semente em terra fértil hoje. Talvez se eu falasse essa palavra hoje, antes daquela palavra do Francisco Vasco, muitos estariam levantando e indo embora. Mas em nome de Jesus, você é curado. Você é escolhido para cumprir um propósito. De encher os céus de filhos parecidos com o Pai. Amém ou não amém? Quem está comigo nisso, dê um glória a Deus. Você está dizendo amém. E eu quero ver o que nós vamos fazer juntos como ministério esse ano. Hoje nós estamos consagrando, separando 2 pastores para ordenação. Mas em breve serão dezenas e centenas, amém? Porque esse ministério está fazendo 1 ano, exatamente. Ministério Noah, 1 ano. Mas nós vamos fazer ano após ano consagrações, porque aqueles que estão unidos no mesmo propósito vai crescer e vai multiplicar. E o crescimento é gerar pastores, discipuladores, líder de célula, amém? E daqui um tempo, daqui 1 ano, 2 anos, pode ser você que vai estar aqui. Porque esses meninos que nós estamos hoje ordenando a pastores, eu lembro de cada um deles quando começaram o ministério. Mas começaram com amor e compaixão. E hoje o Senhor está chancelando, através da ordenação, tudo aquilo que eles fizeram ao longo desses anos, amém? Se você está comigo em amor, dê um glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu vou parar por aqui, porque vocês são inteligentes. Vocês entenderam o que o pastor quis passar, amém ou não amém?
E agora nós vamos fazer a ordenação dos pastores. Deixa eu ver aqui o cronograma. Irmãos, eu quero em nome de Jesus que você saia daqui com o coração cheio de expectativa e de sabedoria para edificar o reino dos céus. Em nome de Jesus, não distorça a palavra do Senhor, amém? Amém? Não distorça. Não entenda de forma errada. Tome para a sua vida, ore ao Senhor, e o Senhor vai te conduzir no caminho a qual Ele tem te chamado para fazer. Amém? Talvez você vai ser membro de célula o resto da vida, abençoando de certa forma, vai ser anfitrião, ou vai ser só líder. Mas o que importa é você semear no reino de Deus. Amém?